O novo filme do Steven Spielberg finalmente saiu, e é um filme que eu tava esperando há muito tempo. E agora que eu assisti, eu consigo vir aqui falar pra vocês o que eu achei. Bom dia, Kansas City. Vamos ver o que temos pra hoje. Hoje. Para começar, eu vou dar o contexto de quem que é o Steven Spielberg. Se você já assistiu algum filme do Tubarão, do ET, Jurassic Park ou então O Resgate do Soldado Ryan, saiba que você assistiu um filme do Steven Spielberg. E também tem muitos outros, Indiana Jones, Jogador Número 1... Prenda-me se for capaz. Tem muito filme, rapaziada, muito filme mesmo. E falando a minha opinião pessoal, eu gosto muito dos filmes dele. Eu gosto da estética que ele tenta passar nos filmes dele. Especificamente o Jurassic Park. Eu acho que esse filme ele me pega muito. E por eu já gostar dos filmes dele, eu sei mais ou menos qual que é a pegada que ele leva, qual que é a ideia que ele tenta passar nos filmes. E ele também tem muita pira com extraterrestre, entre misturar ficção científica com fantasia, sabe? E eu acho que esse filme, ele usa muito dos dois mundos. Ele tem muita coisa. Porém, não é o que eu esperava, tá ligado? Eu acho que o trailer, ele te vende um negócio de extraterrestre com meio que um terror, tá ligado? Focado mais numa ficção científica do que uma fantasia. E eu fui esperando isso. Por isso que eu já acho que ele já começa errando aí. Ele te passa um negócio e o filme é totalmente diferente. Eu vou estar deixando minha nota aí na tela pra vocês verem o que eu achei. Eu dei 3,5 pro filme. Eu acho que é uma nota muito justa, mas eu confesso que quando terminou o filme eu fiquei pensando, pô, eu não sei se eu dou um 3,5 ou um 4, tá ligado? Porque o filme pra mim em si é um 3,5, só que o final... Cara, o final é realmente muito bom. Eu acho que ele encerrou de um jeito da altura que ele tinha prometido, sabe? Nos trailers e tudo mais. Eu vou tentar evitar o máximo de spoiler nesse vídeo aqui, mas tem coisas que eu não vou conseguir não falar, entende? Então eu já vou falando da coisa que mais me incomodou no filme inteiro, que com certeza são as conveniências que acontecem no roteiro. O filme basicamente começa com seu protagonista contendo arquivos que conseguem provar pro mundo que alienígenas realmente existem, com gravações e com coisas vazadas do governo. E o protagonista, durante o filme inteiro, junto com a namorada e a outra personagem principal, eles têm que levar esses arquivos do ponto A ao ponto B. E durante essa trama vai acontecendo coisas que vão desencadeando pro final. Basicamente tem o governo envolvido, eles ficam perseguindo eles durante o filme inteiro, e pra mim são coisas que, tipo assim, qualquer filme de ação genérico faz, sabe? Você olha isso e você fala, pô, eu queria ver um filme de Alien na pegada meio que terror, meio que ficção científica, e não é isso, sabe? Parece que é um filme de ação que envolve o governo, que tem que impedir os protagonistas de divulgarem esses arquivos pro mundo inteiro saber o que tá acontecendo. Gosto também que no meio desses arquivos tem uma hora que ele coloca na tela e começa a passar um arquivo atrás de um arquivo. E durante essas gravações tem meio que relatos que são inspirados na vida real. Como, por exemplo, uma das mais conhecidas que aconteceu aqui no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Varginha. Essa cidade é muito famosa por toda essa questão que envolve ufologia e todos os relatos que aconteceram nessa cidade, por um caso específico. Tanto que a cidade depois virou turística só por causa desse acontecimento que envolve extraterrestre. Uma coisa muito boa nesse filme que dá pra gente adicionar é a direção e as atuações desse filme. Não tem do que reclamar. Os caras atuam muito no filme, eles entregam demais, todos ali. Eu não senti que alguém ali atua menos que outra pessoa, eu acho que todos ali entregam o que tem que entregar. E também tem cenas muito boas no filme. Tem uma certa cena que o protagonista tá no meio do milharal e começa a se abrir assim, sabe? O milharal começa a fazer o desenho. Cara, é muito bem feita essa cena, eu gostei demais. Mas infelizmente eu acho que essas coisas boas não compensam as coisas ruins, sabe? Eu acho que tudo nesse filme é muito raso. Eles tentam abordar muitas coisas, só que eles ficam só na parte de cima. Eles não mergulham direto nas coisas. Toda a questão da religião, do anarquismo, eles não aprofundam, sabe? Fica só por cima. Tem uma personagem que é uma freira no filme. Ela meio que aparece, fala uma vez ou outra no telefone com ela, solta uma frase ou outra. Só que ela não faz o papel dela de ser a pessoa religiosa no filme, de dar a visão religiosa dela. Eu acho que durante o filme inteiro ela fez isso por uma frase, sabe? E sendo que ela poderia estar presente o filme inteiro, falando sobre tudo o que poderia
acontecer se essas informações fossem liberadas pro público. Mas ela não parece que também não liga, sabe? Então isso é um pouco triste até, porque imagina só, o mundo inteiro descobrir que nós não somos os únicos seres vivos no mundo, sabe? Existem aliens, existem ETs por aí, basicamente. Isso mexe no mundo inteiro e o jeito que as pessoas conseguem enxergar isso, sabe? Porém, é muito pouco utilizado essa metalinguagem, porque eles falam um pouco no começo e mais pro final. Durante o filme, eles não ficam tocando nesse assunto e abordando isso. Até tem certos momentos que a namorada do protagonista questiona ele sobre o que ia acontecer na mente da população, só que ela só fala ali, só que ele continua na ideia, não, vai ser isso mesmo e vou até o final. Eles não tocam mais no assunto até o final. É meio triste isso, são coisas que dariam pra mexer bem mais e não mexeram. Durante o filme, também tem a parte da fantasia, além da ficção científica, que envolve os dois protagonistas terem meio que poderes. A protagonista principal, ela consegue sentir as emoções e o que as pessoas estão pensando, sabe? Ela consegue entrar na cabeça deles e ver coisas, sabe? Basicamente é isso. Tanto que tem certos momentos no filme que pra ela escapar de certas situações, ela se transforma em algum ente querido da pessoa que morreu e ela fica assim meio perturbada, a pessoa, sabe? E deixa ela passar em alguns momentos, sabe? E o poder do protagonista principal, ele consegue ler a língua extraterrestre. E esses dois poderes dele são completamente usados para conveniências no roteiro. Por exemplo, precisa passar num lugar tal. Ele vai lá, usa o poder. Sabe, são coisas assim que, pô, mesmo você vendo que eles têm poderes e as pessoas sabendo que eles têm poderes e lidando com aliens, eles não conseguem diferenciar do que é um poder e o que não é. Por exemplo, o vilão do filme, ele é um cara que persegue eles durante o filme inteiro. Só que chega numa parte do filme que, por ele ver a esposa dele morta na frente dele, ele não sabe como reagir e deixa eles passarem, sabe? Só que é um negócio que não é muito real, porque mesmo o cara vendo que a esposa dele morta na frente dele ali, ele consegue enxergar, só que ele sabe que tá lidando com um extraterrestre e pessoas com poderes. Mesmo sabendo disso, ele não consegue olhar e falar assim, pô, beleza, isso daqui é uma ilusão, vou segurar eles aqui, não vou deixar eles saírem. Não, ele só deixa e vai. E assim acontece com várias outras pessoas, elas vão vendo e vão deixando, sendo que todos ali sabem que estão lidando com coisas de outro planeta. E simplesmente elas não ligam por conveniência. Aproveitando esse gancho, vamos falar das galhofas. Esse filme, ele tem muita galhofa, sabe? Coisa de você olhar assim, você achar até cômico, sabe? Tem uma cena que o personagem principal, ele pega e ele precisa fugir dos federais que estão em cima dele. Ele simplesmente, os federais estão na frente dele, ele passa do ladinho dele, eles não enxergam ele, entra no carro deles, simplesmente ele começa a dirigir, todos eles olham ele dirigindo e não fazem nada. Só depois eles entram no carro e começam a perseguir ele. Aí o cara consegue ainda bater em duas árvores, ficar entre duas árvores e ninguém consegue pegar ele. Todos eles estão armados e ninguém consegue parar ele. Simplesmente ele entra dentro da casa, pega a namorada dele, enfia no carro e vai embora, como se nada tivesse acontecido. E ele ainda consegue escapar, velho. Ele consegue escapar. E durante o filme inteiro, eles conseguem encontrar ele, vão até ele, cercam ele e ele dá um jeito de escapar. Em um certo momento, capturam ele, mas ele de novo dá um jeito de escapar. E são coisas assim que você não compra, sabe? Você não consegue ligar a supressão de descrença pra você olhar assim e falar, pô, isso daqui é aceitável. São coisas que você não releva. Você olha assim, você acha simplesmente irreal. Tem uma outra cena que envolve o carro também, que ele tá dirigindo o carro e tem um penhasco. Ele para antes de cair no penhasco, acelera e se joga do carro, entendeu? Ele sai do carro. Aí os federais vêm, olham pro carro assim, em cima da água, caído, e, pô, tu pensa assim, pô, eles já escaparam, né? Eles estão longe. Não, simplesmente eles estão atrás de uma pedra, olhando os federais olhando pra água. Aí simplesmente dão as costas e saem andando. Com os federais todos atrás deles. E eles não enxergam, eles não veem eles escapando. É um negócio que não entra na tua cabeça. Tu olha assim e fala, cara, como é possível um bagulho desse? E durante o filme é apresentado também que o antagonista, ele tem meio que um poder telecinético com um objeto alienígena. Esse objeto, quando ele segura ele com a mão e ele consegue grudar uns negócios aqui na cabeça, uns adesivos, e ele consegue basicamente entrar na mente das pessoas, sabe? E meio que conversar ou até assumir o controle delas. Só que esse poder tem horas que ele esquece.
tá ligado? Ele usa em um momento ou outro, muito específico. Depois que acontece essa coisa, ele esquece que tem esse poder e não usa mais o filme inteiro. Ele usa 2 vezes no filme. Coisa que, pô, se o roteiro não vai utilizar esse poder de forma inteligente, de forma que acrescente pra história, pra que ele colocou, sabe? Tipo, tem um momento que ele controla uma certa personagem pra fazer um negócio, ele tenta fazer, dá errado e ele só não tenta mais depois. Ele só esquece ela ali e não tenta mais controlar essa personagem pra conseguir o objetivo dele. Aproveitando o gancho que eu falei dessa personagem, ela é a namorada do protagonista. E ela simplesmente some durante o filme. Ela meio que chega no meio do filme e some, não aparece. Ela volta no final, sabe? Junto com outro personagem que também era meio que principal ali do elenco. Eles só somem, desaparecem durante o filme inteiro e aparecem no final. Não tem sentido nenhum. Falando um pouco mais sobre esse artefato alienígena, que é meio que uma varinha, assim, uma estaca, parece, não sei, é um artefato. Ele basicamente tem poderes que eles conseguem ser controlados, só que esses poderes, eles são o poder do roteiro, sabe? Por exemplo, no final, simplesmente não usam esse objeto o filme inteiro, só durante o começo, pra no final pegarem o objeto, segurarem e todo mundo ali fica invisível, eles conseguem fugir, escapar e dar tudo certo no final. É o poder do roteiro, tá ligado? O objeto tem o poder do roteiro, basicamente. Ele só usa em momentos específicos quando precisa, sabe? Pra poderes específicos. Aí depois que ela usa o poder pra ficar invisível, simplesmente ele vira pó e some na mão dela e ela não consegue mais usar, porque já foi utilizado pro roteiro, sabe? São coisinhas assim que estressam e te tiram um pouco da imersão do filme. O filme também é muito lento, cara, muito lento o filme. Eu gosto de filmes lentos, mas eu acho que esse passa um pouco do ponto. Tem filmes lentos que você assiste, só que ele te entretém do início ao fim. Esse filme eu acho que eu puxei o celular umas 10 vezes durante ele na sessão, tá ligado? No cinema, eu estava sentindo que estava arrastado o filme. Ele tem 2 horas e meia, eu acho que podia ter diminuído para umas 2 horas tranquilamente esse filme. E pra mim, ele não cumpre o que promete. Eu combinei de ver esse filme com os meus amigos lá em São Paulo pra gente assistir em IMAX na melhor qualidade possível, na melhor tela, sabe? Só que bom que deu tudo errado e a gente não conseguiu assistir. Um amigo nosso cancelou e a gente não conseguiu ver. No fim, a gente pegou e viu no shopping aqui do lado e assistiu em XD mesmo. Que foi uma boa experiência, não vou negar, foi muito boa ver a tela ali, o som é muito bom, só que não é a mesma coisa que a IMAX. E que bom que eu não gastei o meu dinheiro pra ver em IMAX, porque prometeram muito mais e não conseguiram entregar tudo isso. E sobre o final do filme, eu gostei, sabe? Eu gosto de finais em abertos, só que esse final, ele é tão em aberto, mas tão em aberto que não te satisfaz, sabe? Não é conclusivo. Eles tentam construir uma narrativa inteira durante o filme pra no final não te entregar o que construíram. Então eu não acho ruim, não achei ruim, mas também não achei bom. Pra mim podia ter sido muito melhor esse filme. E no mais é isso, rapaziada. A minha crítica é essa. Pra mim é um filme 3,5 de 5. Vale o ingresso, é um filminho legal pra assistir, não vou mentir não. Como é do Spielberg, a direção é muito boa, os atores é muito bom, só que pra mim tem essas falhas de roteiro e narrativa. E o principal, vê sem assistir o trailer, tá ligado? Eu acho que a maioria das pessoas que eu tava na minha sessão não viram o trailer, não viram nada, porque acontecia as coisas no filme, elas ficavam tipo, sabe, o que tá acontecendo? Ficavam com meio que uma interrogação. Eu acho que elas não viram nada, e por isso a experiência delas foram melhor. Espero que vocês tenham gostado da minha crítica, das coisas que eu falei sobre o filme, mas vai de mente aberta, vai sem esperar nada. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo aqui embaixo pra me ajudar. Nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fomos. Tchau!